Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 23 anos, eu faço psicologia. Eu nunca fiz quiro, hoje vai ser minha primeira vez. Eu tô meio ansiosa, meio nervosa. Eu tenho uns problemas no pescoço e acho que sim, as expectativas em relação a isso seria sair daqui um pouquinho mais aliviada. Eu me sinto meio tensa, né, final de semestre. Salve, salve galera do YouTube, como é que vocês estão? Muito prazer, eu sou o Cauã Rodrigues, quiropraxista. Eu tô aqui hoje com a Ju, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda! Galera, primeira vez da Ju, ela tem 23 anos, estudante, como boa parte de vocês aí que acompanham o nosso trabalho, psicologia, certo? A gente já conversou um pouquinho aqui antes da gravação, ela tem queixas na cervical, mas vou deixar ela falar, né? Conta um pouquinho pra gente como é que tá esse pescoço. Eu tenho muita dor geralmente aqui, assim, no pescoço, que eu tenho muita facilidade pra ficar estralando ele, então eu faço isso muito, e aí fica meio dolorido depois. Eu também sinto muito errado. Essa parte a gente não falou antes. Essas duas partes ela não falou antes, mas é vida real, vamos lá. Eu gosto muito de sentar de perna de índio e geralmente colocar essa perna pra cima. Então quando eu tô estudando, muitas das vezes eu nem tô prestando atenção e eu já tô nessa posição, aí tipo com a coluna envergada também, então... Então, basicamente, ela contou em off, assim, que eu tinha um pouquinho de dor no pescoço, agora ela já contou mais alguns detalhes importantes. Então, assim, eu costumo falar muito, né? A nossa coluna, basicamente, ela vai se moldando de acordo com o tipo de estímulo que a gente dá pra ela. Então, se estralar não é um estímulo legal, porque, basicamente, a diferença entre um quiro, fazer um ajuste e você se estralar, é que a gente sabe o que a gente tá fazendo, onde a gente tá corrigindo, com qual vetor de correção, em qual vértebra. E quando a gente se autoestrala, Ju, basicamente você está simplesmente fazendo uma manipulação. Tanto não resolve, né, se resolvesse você não estaria aqui com a gente, quanto você pode também acabar gerando uma instabilidade na sua articulação. Claro, isso não fazendo uma vez ou outra, mas a médio e longo prazo. Uma grande chance de, à medida que a gente começar realmente a corrigir os padrões da mecânica da sua coluna cervical, essa sensação de você se estralar vai naturalmente diminuindo, tá? A gente já descartou aqui qualquer tipo de contraindicação, tá? Então perguntei histórico de fratura, de cirurgia, medicações. A gente não tem nenhuma contraindicação aos ajustes, tá? E vamos começar a avaliar um pouquinho, mas antes eu gostaria de explicar brevemente para quem tá em casa e nunca fez quiro, um pouquinho do que a gente vai fazer hoje. Basicamente, a nossa coluna, ela é formada como uma torre de tijolinhos empilhados, tá? Então a gente tem aqui a região da pelve e dos glúteos, tá? Nós temos 5 vértebras lombares, então vértebra cada um desses ossinhos, 12 vértebras torácicas, né? Então aqui atrás são os ossinhos das costas, aqui na frente é a minha barriga. E a gente tem 7 vértebras cervicais, que são as vértebras do pescoço, aqui em cima tá a minha cabeça. Então, Ju, a gente tem pelo menos, a gente tem mais de 20 articulações somente a nível de coluna. E é por isso que eu consigo ajustar a sua coluna, porque ela não é como um cabo de vassoura, né? Um ferro, uma barra de ferro, uma estrutura única. Ela é todinha articulada. Então imagina que essas pecinhas aqui, elas são móveis, tá? Qual a diferença dessa coluna para a nossa? Essa fica paradinha. A nossa está exposta a diversos tipos de sobrecarga e estímulos negativos. Às vezes, por exemplo, as posições que você comentou que acaba ficando ali para estudar vão gerando alterações na lombar, na pelve, lá no pescoço e assim por diante. Então essas pecinhas, elas podem ter pequenos desalinhamentos, tá? Então imagina que é como uma engrenagem, que ela em tese ela é perfeitinha, né? Ela tem um alinhamento e um movimento perfeito, conforme ela tem pequenos desalinhamentos, isso pode travar o movimento, criando uma restrição. Quando isso acontece, o seu músculo que está ali ao redor, né, os músculos no caso da tua cervical, usando esse exemplo, eles começam a ficar mais tensos e mais rígidos. E aí isso é uma equação que o final dela geralmente é dor. Então imagina, você tem uma articulação mais travada, mexendo menos do que deveria, um músculo super tenso, e aí você repete esse padrão várias vezes por dia, por um bom período de tempo. Em algum momento começa a sentir dor, que é basicamente o que está acontecendo agora. Existe uma terceira camada do ajuste, né, que é a parte neurológica, que não é tanto foco aqui hoje, mas basicamente o cérebro para mandar informação para os nossos órgãos, então pulmão, coração, intestino, fígado, parte sexual, parte reprodutiva. Basicamente o cérebro já manda informação através da medula, que é esse tubão representado aqui em amarelo, e das raízes nervosas ele vai levar informação até os órgãos. Então imagine que
Se eu tenho qualquer tipo de disfunção na minha coluna, de músculo tenso, eu posso gerar uma falha neurológica, que a gente chama. Então é como se o teu cérebro tivesse mais dificuldade para mandar informação para os teus órgãos. Então, além da parte articular e muscular, que são aquelas primeiras duas que eu te expliquei, que é o mais importante hoje de início para a gente melhorar a tua dor, ainda existe esse contexto neurológico da quiropraxia. Por isso que a gente ouve bastante sobre melhora de queixas que vão além da dor. Então, por exemplo, melhora de queixas, sei lá, estomacal, por exemplo. Comecei a ter menos gastrite depois que comecei a fazer quiro, coisas do gênero também podem acontecer. Mas, claro que o nosso foco inicial aqui é conseguir apagar o incêndio, melhorar suas queixas de dor e também poder te ajudar a criar hábitos mais saudáveis dentro da sua rotina como estudante, tá? Então, num resumo rápido, galera, são essas camadas, principalmente as que o ajuste consegue ajudar o corpo a funcionar melhor. Na parte articular, né, na amplitude de movimento, nas tensões dos músculos ali ao redor e tem também a parte neurológica aí relacionada à melhora do sistema nervoso. Dúvidas até aqui? Não. Tranquilão? Tranquilo. Vamos dar uma olhada em você? Vamos lá, bora. Eu fui guardar a coluna aqui, antes da gente deitar a Ju pra começar a fazer os ajustes, ela me fez uma pergunta bem legal. Qual foi essa pergunta? Se a nossa coluna é desse jeitinho mesmo, se ela não é reta. Exatamente, essa é uma pergunta bem legal. Então aqui a gente tá vendo a coluna vista de lado, tá? A coluna vista de lado não deve ser reta. A gente deseja essas curvaturas. A gente chama aqui de lordose lombar, cifose torácica e lordose cervical, tá? Então, para poder ficar um pouco mais fácil para te explicar, Ju, imagina que a coluna, quando ela tem curvas, abre sua mão, a coluna com curvas, ela funciona mais ou menos nesse sistema aqui. Imagina que tem a gravidade o tempo todo empurrando a gente para baixo e as curvas funcionam como um sistema que ajuda a absorver os impactos que a coluna sofre. Imagina que se a nossa coluna for totalmente reta, o impacto vai chegar de forma muito maior, principalmente na base, nos discos da lombar. Então, na verdade, ao contrário, a gente tem pacientes que têm retificação, ou seja, perda dessa curvatura, e geralmente esses pacientes já vão ter sintomas de lesões discais, de compressão das facetas, enfim, aí são questões mais diagnósticas específicas, mas respondendo a sua pergunta, a coluna precisa ter curvaturas. A gente não quer uma hiperlordose, que é uma curva muito pronunciada, mas a gente também não quer uma retificação, que é a perda da curva. A gente quer que exista a lordose lombar ali saudável para justamente poder absorver esses impactos. E aí a escoliose é quando vai pro lado, a curva vai pro lado. Exatamente, aí a gente já está falando de uma alteração na curva na vista frontal, né, ou coronal. Então aí a gente veria neste eixo aqui, estes espinhosos, eles precisam estar alinhados. Na escoliose a gente vai ver um desvio lateral desse eixo, fazendo mais ou menos essa curva. Aí já é uma condição mais específica que requer um diagnóstico, uma avaliação e um cuidado para a vida mesmo, tá? E aí, né, já que você perguntou, a gente tem vários tipos de escoliose, que pode ser leve, moderada ou grave. Aí precisa avaliar para entender qual o melhor direcionamento. Tá? Entendi. Obrigada. Bem, começamos bem. Então, galera, agora a gente vai começar a avaliar aqui as amplitudes de movimento, tá? Tanto de torácica, lombar, quanto de cervical. Vou só pedir para você trazer o seu cabelo aqui mais para trás. Vamos lá. Ó, de cara já chama atenção a tensão aqui dos seus trapézios, né? Uma moça de só 23 anos com trapézio extremamente tenso. Claro que final de semestre, você tá no final da graduação já também? Sim, pelo amor de Deus. TCC? Então tá explicado. Então, mas assim, realmente chama atenção, tá? Aqui a tensão dos seus trapézios. Pode relaxar os braços, Ju? Vou pedir pra você levar o seu queixo no peito, fazendo uma flexão do pescoço. Isso. Esse movimento causa dor, desconforto em algum ponto? Vai lá, fica à vontade para testar. Chega a ter dor ou não? Somente movimento natural do corpo? Não, só no... tô aqui, assim. Essa regiãozinha aqui mais para a esquerda, no trapézio. Tá, ó, mais ou menos por aqui. Ou mais pro meinho, próximo da cervical. Aqui é pior, beleza. Pode relaxar. Queixo pro teto agora. Ok, esse movimento aumenta a dor, alivia ou indiferente? Alivia. Alivia, perfeito. Então o que a gente consegue ver nesse primeiro teste? Você, como estudante, provavelmente acaba passando muitas horas olhando para frente e para baixo, né? Tanto o celular, quanto os tablets, notebooks, enfim. Então a gente já viu aqui que quando ela flexiona, já existe uma sobrecarga ali pelas posições que ela fica no dia a dia e a gente estressa ainda mais essa região. Por outro lado, quando ela joga para trás, ela sente um alívio. Então o corpo dela está sobrecarregado de alguma forma de ficar com o tronco fletido, tá? Isso vai sobrecarregar justamente os músculos aqui do trapézio, né? Muito tempo olhando para baixo. Esse músculo aqui acaba ficando cada vez mais tenso. Então, além de ajustar, a gente também precisa encontrar posições que ela consiga estudar ali de forma mais adequada, mais ergonômica, né? E é um processo, aos pouquinhos a gente vai melhorando isso. Então vamos lá, agora eu quero fazer movimento de rotação com você. Quer ficar de frente para lá? Você vai olhar para sua esquerda o máximo que der.
Dor, incômodo. Ok, assim. Ok, tá. Pro ok é tipo um pouco de dor ou é sem dor? É, tipo... só pouco. uma... Tá. Pro outro lado. Dor, esse daqui é incômodo. tranquilo. Esse é mais de boa. Quando você olha pra esquerda, onde que pega? Aqui. Deste lado, tá? Do lado oposto. Beleza. Nessa altura, ponto 1 ou 2? Acho que é 1. Aqui pior. Beleza. Pode relaxar. Muito bem, vamos lá. Então eu vou testar alguns movimentos, tá? Quando eu jogo pra cá, dor? Chatinho, né? E comparando quando eu jogo pra cá, é mais de boa? É. Tá, ó, de novo. Aqui incomoda. Aqui tranquilo. Chega a ter dor também quando pressiona? Não. Não? Ok. Eu vou fazer um estímulo aqui da seguinte forma, ó. Esse braço fica relaxado, tá? Eu vou apoiar aqui, vou trazer a sua cabeça pra cá e fazer um impulso dessa forma, tudo bem? Vai deixar bem soltinho aqui pra mim. Deixa eu vir um pouquinho mais. Tudo bem? Viva? Viva. Assustou? Um pouquinho. Um pouquinho. Teve dor? Não. Mas a questão do susto. Vamos testar de novo. Quando eu movimento agora, a pressão ela é menor. Diminuiu. Ainda pega um pouquinho. Pega um Diminuiu pouco. um pouquinho. Diminuiu, perfeito. Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Agora eu quero dar uma olhada na parte da transição do pescoço e a cervical mais baixa aqui na marca de barriga para cima. Quando eu movimento aqui essa parte mais baixa da cervical lá na esquerda, dói? Não. Não? Tá. Você vem um pouco mais acima. Aqui mais chatinho, né? Perfeito. Vou apoiar sua cabeça do lado esquerdo. Esse braço fica bem relaxado. Bem soltinho. E eu vou trazer pra cá e fazer um impulso aqui, beleza? Bem soltinho. Talvez você ouça um crackzinho novamente. Deixa eu ver. Solta aqui embaixo pra mim. Mais um pouquinho. Muito bom. Tranquilo? Ótimo. Assusta, né? Primeira vez. Ju, tranquilo até aqui? Perfeito. Eu vou palpar a região da torácica, tá? Este bloquinho aqui da sua coluna, beleza? Então vamos lá. Dor, né? Esse aqui, chatinho. Ok. Conforme eu venho subindo, pior ou alivia? Alivia, acho. Alivia? Tá. Essa aqui incomoda também na pressão? Um pouquinho. Um pouquinho, né? E se eu venho na de baixo, piora? Piora. Piora, né? Ok. Beleza. Eu vou virar você um pouquinho. Vem comigo. A minha mão vai lá. Pode vir. Minha mão vai vir naquele pontinho lá do meio. Perfeito. Você vai deitar em cima da minha mão. Ótimo. Eu vou colocar essa pressão aqui, ó. Tudo bem? E aí você respira bem profundo. Solta o ar até o final. Vai lá, pode encher o peito de ar. Soltou. Solta, solta. Boa. Tranquilo. Fiz bem na moralzinha, tá? Como eu vi que você assustou com os ajustes da cervical, eu fui com a mínima força. Tá bom. Sentiu mexer lá? Crackzinho bem de levinho, né? Perfeito. Então ajustamos ali a torácica média dela, um ajustinho supino. Relaxa os ombros. Você vai respirar bem profundo pra mim. E vai soltar o ar até o final. Mais. Solta bem. Perfeito. Tudo bem? Tá viva? Tô. Soltou bem, hein? Maravilha. Pode relaxar. Perfeito. Ju, aponta pra mim a região que costuma te incomodar a lombar, né? Você comentou a cervical mais importante, mas a lombar também. Aqui. Assim. Bem nesse meinho, nessa faixa mais baixa mesmo, né? Aqui. Ok, perfeito. Pode relaxar. Vamos dar uma olhadinha. Leg check, né? Sempre um dos parâmetros que a gente observa. Relaxa bem a perna primeiro. Ó, de fato, como a Ju falou, a queixa dela realmente pior é a cervical, tá? É até legal que ela tá com All-Star, então dá pra ver bem a linha aqui. Temos uma mínima diferença aqui, né? Na minha opinião, quase que irrelevante, assim, né? Não é uma coisa tão significativa para que a gente considere uma disfunção na pelve. Ju, eu vou pressionar alguns pontinhos aqui, tá? Dá licença. Quando eu jogo aqui lá pra direita, tem dor? Não. Não? Tá. Na esquerda, dor? Não. Perfeito, ó. Bem tranquilo. Os dois lados mexem bem. A direita ainda é um pouquinho mais rígida, mas super tranquilo. Agora eu vou vir aqui no osso sacro, tá? A base da sua coluna. Quando eu jogo ele pra esquerda, dor? Não, tá de boa. De boa? Tá. E lá na direita?
Um Acho que dói pouquinho, pouquinho pior, né? Ó, de novo, comparando. Esse aqui mais chatinho, quando comparado com esse, correto? Perfeito. Vamos fazer um testezinho aqui. Eu vou estabilizar o osso aqui, o osso sacro. Você vai elevar essa perna sem dobrar o joelho. Levanta a perna até onde você conseguir. Isso, ok. A outra. Não, uma de cada vez. Ah, tá. Primeiro essa. Vamos por essa aqui primeiro. Ok, máximo. A outra. Ok. Essa me parece um pouquinho menos, né? Um pouco mais difícil pra subir. Vamos de novo. Ah, até que ela foi maior agora, você tinha feito menos força. Vamos a outra. Mas essa ainda vai mais. Ok. Respira bem fundo. Soltou, deixa vir. Vem, 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 vem. Um pouquinho mais. Ufa. Crocante, mais uma, né? Tudo bem. Tá mais tranquila já pra ajustar? Tá mais de boa. Vai soltando, né? Vai. Super normal, galera. Primeira vez que a gente vai fazer qualquer coisa, a gente fica um pouco mais tenso, né? Mas encaixamos ótimos ajustes. Subiu. Essa aqui primeiro. Ótimo. Já foi ainda mais. Vamos ver a outra. Perfeito. Ainda menos do que essa, mas me parece melhor o movimento. Sente mais fácil pra subir a perna? Perfeito, ótimo. E a pressão no movimento aqui agora, ela é menor do que antes ou ainda incomoda igual? É menor. Menor. Ainda tem algum incômodo quando pressiona ou não? Pode falar a verdade, tá? A gente vai vendo por camadas, né? O que a gente vai precisando mexer. Tô sentindo a minha coluna mais leve. Mais leve? sabe? Bem-vinda! Maravilha. Fica tranquilo que eu ainda vou soltar um pouco os seus músculos e aí no final a gente faz um pente fino pra ver como é que ficou. Tá bom. Eu vou passar agora, Ju, massageador, tá? Então a gente ajustou os pontos principais, assim, da parte articular de hoje, da tua coluna, tá? Foram ótimos ajustes, principalmente pra uma primeira vez. E agora a gente vai soltar um pouco da musculatura. Lembra que eu te expliquei? A articulação vai ficando mal posicionada, mais rígida, perde movimento, o músculo começa a ficar super tenso. Então agora a gente vai trabalhar na camada muscular, fechou? Tá bom. Os braços podem ficar à frente ou atrás, ou ao lado do corpo, como você ficar mais confortável. Tá bom. Vamos lá. Perfeito. Aí mesmo, como você preferir, só deixa o rosto bem encaixadinho. E aí eu vou trabalhar, no seu caso, né, como é a sua queixa principal, principalmente essa musculatura aqui superior, tá? Suportável. Se tiver muito forte, me avisa, tá? Tem um lado mais sensível aqui na região dos trapézios, entre esse esquerdo aqui, que é o que você comentou que costuma pegar, ou aqui o direito. É, esse lado. No caso aqui pega mais o direito, né? A sua mão do mouse é a direita, né? Você é destra? É. Bem comum, assim, para pacientes que têm a mão direita no mouse e essa região do trapézio, da escápula, serem um pouco mais tensos. Apesar da queixa dela, inicialmente, né, vir mais aqui para a esquerda. Muito bom. Vou passar um pouquinho aqui na região inferior da torácica e levemente ali na lombar. Glúteo aqui muito sensível na vibração do massageador. Um pouco. Ok. Daí aqui a gente vai soltar um pouquinho manual mesmo. Um pouco da região da cervical, que realmente dá pra gente perceber que é bastante tensa. Tranquilo? Sim. Muito forte? Não, tá de boa. Tá de boa? Me avisa, tá? Ó, a gente consegue sentir literalmente os nozinhos de tensão. Percebe, Ju? Ó, vem aqui, deste lado. Ó. Nossa. Ele pula, esse aí talvez até na câmera dê pra ver, né? Ó, bem aqui, a fibrinha bem intensa. Então a gente tem um mix aqui de um pouco não, bastante restrição articular mesmo, né? Que a gente já vai melhorar com os ajustes, mas de muita tensão também. Claro que a gente sempre entende contextos, né, das coisas. Então ela tá no TCC, e aí quem já passou pelo TCC sabe como é que é. Né, Ju? É. Nossa, é. Ok. Respira fundo. E solta bem. Pra alongar aqui tranquilo, de boa. Se tiver qualquer desconforto, avisa, tá? Tem algumas pessoas que têm desconforto pra esse movimento. Soltou.
Aê, boa. Mais uma vez, respira. Solta bem. Ótimo. Agora, com você sentado, eu vou pegar a parte superior aqui. Pode relaxar os braços. Uma coisa bem legal que ela comentou, que a gente acabou não falando na introdução, é que faz 6 meses que ela tá fazendo atividade física, musculação e Muay Thai. Quer falar um pouquinho, Ju? Como é que tem sido essa experiência? Você comentou que te ajudou bastante, né? Me ajudou bastante, assim. Eu comecei a sentir o meu corpo, a sentir mais o meu corpo. Perfeito. E percebi que eu comecei a estralar muito mais em partes que antes eu não estralava. Foi ganhando mais movimento, mais mobilidade, né? Isso é comum. Claro que a gente tem que ver se não tem uma instabilidade articular, mas acredito que tenha sido realmente pelo fato dela estar se movimentando mais. Mas no geral, você comentou que foi super positivo, né? Tá 6 meses treinando musculação e Muay Thai e sua disposição tem melhorado, né? O corpo como um todo funciona melhor. Show de bola. Vamos manter isso aí, tá? Em paralelo com os ajustes, atividade física é essencial. A gente tende a evoluir muito mais rápido quando o paciente está treinando junto com os ajustes. Muito bem, minha amiga, ajustada. Agora eu quero que você levante, caminhe um pouquinho para o seu corpo entender um pouco de tudo que a gente mexeu e perceba o seu corpo em relação a antes dos ajustes e depois me conta como é que você se sente. Movimenta um pouquinho para baixo, para um lado, para o outro, fica à vontade, pode ir. Nossa, muito... Mais leve, deu uma soltada, maravilha. Bastante. E aí, curtiu a experiência? Curti. Como foi a questão? Você estava com um pouquinho de receio de ser ajustada, né? Tava. E os seus ajustes fizeram um barulho alto, né? Inclusive a gente fez um outro vídeo falando sobre não necessariamente precisa ver o barulho para que haja uma melhora de função, mas no seu caso cavitou e foi alto. Conta um pouquinho para quem tem medo do ajuste, como é que foi a tua experiência, que é um pouco de como você estava, né? Sim, é tranquilo, assim, acho que é muito mais o som, efetivamente, do que realmente doer ou algo do gênero. E acho que traz aquele relaxamento que a gente... De uma forma diferente de quando a gente estrala sozinho. Perfeito, muito legal. Muito legal você ter comentado isso, que basicamente é aquilo que a gente comentou no início, né? O Kiro, a gente estuda pelo menos 4 anos para conseguir fazer essas correções, primeiro com segurança, mas também com eficiência, que é realmente conseguir melhorar. Então você se autoestralando, com certeza você não vai conseguir chegar no nível de correção que a gente precisa ali para poder criar essa sensação. Sim. Curtiu? Curti, vale a pena? Pode vir? Pode vir? Maravilha, Ju, muito obrigado pela confiança. Né? Mais uma vez vocês pediram aí pra gente gravar um paciente de primeira vez, então avaliação da Ju. Com certeza você é uma ótima candidata a fazer Kiro e tenho certeza que se a gente conseguir dar sequência nesses ajustes, você vai ficar bem melhor. Então, galera, como eu falo, sempre é um conjunto, né? A quiropraxia é muito eficiente, mas não é uma pílula mágica do tipo, ajustei hoje e resolvi a vida dela. Não, a gente precisa dar sequência nesses ajustes. Eu sugeriria pra ela começar semanalmente por algumas sessões, depois quinzenal, até a gente entrando nas fases de manutenção. E, obviamente, também a gente melhorar os hábitos de vida dela, né? As posições que ela fica e manter a continuidade dos seus treinos. Fechou? Beleza, Espero você aqui pra gente continuar. Demorou? Obrigada, viu? E se você curtiu esse vídeo, tem aqui embaixo o link pra descrição. Comentem, eu sempre leio os comentários, digam o que vocês estão achando do nosso trabalho. Se tiverem interesse em marcar uma sessão, tem link aqui embaixo. Curte, compartilha, comenta e é isso. Tamo junto, até a próxima. Valeu!